Olá, pessoal. Vamos falar de LGPD novamente? Mantendo a frequência semanal das nossas lives. Eu e o Vanderlei Mendes, eu sou Karine Antunes. Estarei aqui com o Vanderlei Mendes para hoje falar do tema hipótese de tratamento. Nós vamos focar, só um minutinho que eu vou convidar o Vanderlei. Só um momentinho. Pessoal, que eu vou convidar o Vanderlei para ele entrar. Eita. Oi, Vanderlei, você tá aí? Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite, doutora Carini. Boa noite. Então, eu comecei aqui falando com o pessoal. Hoje nós vamos falar das hipóteses de tratamento, né? E nós vamos focar isso para agentes de pequeno porte e condomínio, o que, que a gente vem tratando, né? Dos Perfeito. nossos, dos nossos vídeos anteriores e lives também. Boa noite, Rosana. Então, assim, é, o que seriam essas hipóteses, né? Porque, assim, a gente ouve falar muito no início da lei, Vanderlei, consentimento, consentimento, consentimento. Boa noite, Rosana. Consentimento. Então, assim, as pessoas achavam que LGPD, que para tratar o dado dela era só consentimento. Mas, na verdade, nós temos outras situações, né? A hipótese nada mais é do que situações nas quais a lei já permite, estabelece, né? Sim, Como que o controlador pode tratar os dados, correto? exatamente. A LGPD, ela não vem tirar leis, ela não vem tirar determinações já existentes. Ela vem só delimitar como a gente vai poder. No caso, até, podemos dizer que ela vem trazer segurança jurídica para as empresas no quesito tratamento de dados. Porque, no caso, agora você tem regras, e quando você cumpre as regras, acaba que você tem uma situação muito mais tranquila para você poder fazer aquelas determinadas ações. Até lembrando, né, doutora, porque a questão do tratamento de dado, ele envolve tudo com relação àquele dado. Visualizar, guardar, excluir, como a gente fala produção, né? Quando eu pego um dado para gerar alguma outra informação com ele e tudo. Então, assim, Isso. tudo que você faz com o dado é o tratamento. Correto, doutora? Isso mesmo, eu costumo dizer que é olhou, tratou, né? Porque quando fala tratamento, a lei ela já traz. No artigo 5º, né? A gente costuma não falar muito de artigo aqui, até para não ficar a linguagem difícil, mas ela traz a definição do que é tratamento de dados, né? Até vou dar uma lida para vocês entenderem. Que ela fala assim, de toda operação realizada com dados pessoais. E aí traz uma série de operações, né? Quer dizer que se refere a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Olha o tanto de coisas que se refere a tratamento dos dados pessoais, que as pessoas não têm nem noção, né? Então, quer dizer que, vamos lá, um exemplo. Você chegou num restaurante, pediu seu documento, ou vamos falar, você entrou numa balada, chegou numa balada, pediu seu documento. A pessoa já pegou seu documento e está olhando. É tratamento de dados, Vanderlei? A partir do momento, como disse você, né? Olhou, tratou. A questão é exatamente assim: quando você pega o documento, confere o documento, devolve o documento, aquele tratamento específico foi apenas uma visualização do dado. Agora, quando você pega aquele documento, você copia aquele documento ou coleta alguma parte do dado daquele documento e anota em determinado local, aí você já começa a criar uma rotina para esse dado. Então, vamos dizer que, se é o vigilante na porta, que ele te dá acesso e tudo, ele olhou uma questão só de idade e tudo, e já te devolveu, quer dizer que ele não armazenou em lugar nenhum, né? Porque até o cérebro dele, quando acabar a festa, ele não faz ideia do que ele viu. Mas se ele anotou em um determinado pedaço de papel e tudo, já começa aquela sequência de onde esse papel vai, quem mais tem acesso a esse papel. Esse papel vai ser descartado de que forma?
esse papel, quando for acessado por outra pessoa, essa outra pessoa vai transcrever esse dado em outro lugar, ele vai para o digital, e aí vai, como dizer, toda essa parte do processamento que a doutora Karine falou, né? Inicialmente parece uma coisa tão banal, falar assim, tratar o dado, mas quando você começa a analisar, é aquele tanto de coisa que você tem que repensar. É isso mesmo. O que as pessoas precisam entender é o seguinte, que hoje, né, direito e garantia fundamental, né, a proteção dos nossos dados pessoais, então englobam várias ações, né? Então não é só... Então, assim, por isso que nós estamos aqui sempre falando da importância das empresas, né, os agentes de pequeno porte adequarem e dos condomínios também adequarem. De todas as empresas, na verdade, né? Todos os CNPJs estarem adequando a LGPD para não incorrer em infração, né? E que pode vir a ser sancionada pela ANPD, né? Que é a Autoridade Nacional. Então, assim, mas aí tudo bem. Vamos lá. Existem as hipóteses, certo? Nas quais a lei permite. Então, eu não preciso ficar, toda vez que for tratar o seu dado, pedir autorização ou consentimento, não é isso? Exato. Até é interessante o próprio termo no português, né? Hipótese. Por que a lei não qualificou de outra forma? Por que é trago como hipótese? É porque aquela determinada organização, aquela determinada empresa ou pessoa física, para fins financeiros e tudo, quando ela vai tratar esse dado, mesmo que a empresa A faça exatamente a mesma coisa que a empresa B, ela pode ter hipótese diferente para aquele tratamento. Isso quer dizer que, uma vez que eu estou fazendo o tratamento daquele dado, eu preciso enquadrar ele nas normas da lei e nas normas da própria empresa para poder fazer o tratamento. Então, a lei trata como hipótese, porque eu posso usar uma ou outra. Muitas das vezes, a gente usa mais de uma, que vai depender do caso. É o mesmo aspecto do exemplo do vigilante quando pegou o documento lá, da portaria. Né? Quando ele olhou para o dado, ele teria uma hipótese para tratar aquele dado. Quando ele anota o dado, ele vai para outra hipótese daquele tratamento. E aí vira aquela cadeia. Se alguém recebeu que não faz parte daquele grupo, vem um tal de compartilhamento. Ali naquele local que ele fez, armazenou, tem o armazenamento. Aí, tudo isso você tem que analisar caso a caso. E aí vamos pegar assim, né, doutora Karine, a primeira que a gente considera assim, aquela que ninguém vai escapar quando se trata de você estar no mercado para fazer um negócio e tudo mais, que é o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Por que obrigação legal ou regulatória? Porque muitas das vezes a lei já determina, em outros casos, associações, entidades de classes têm regras, por exemplo, a medicina tem o Conselho de Medicina, o AB, os advogados, que tem normativas que vai determinar se alguma coisa pode ou não pode. Então, existe uma base, vamos dizer, a base legal mesmo, existe uma parte na lei ou no regulamento que obriga o controlador, o agente, a fazer aquilo. Então, assim, nota fiscal. Vou emitir uma nota fiscal. Pelo Código Civil, tem algumas determinações do que você vai colocar lá, o que você não vai. Correto, doutora Karine? No caso da nota fiscal, é realmente o que você está falando, é obrigação regulatória. Então, assim, outra obrigação regulatória, Vanderlei, é o seguinte, funcionário contratado, né, da empresa. Então, sim, tem dados dele, e aí cai naquela situação que você falou, que você pode ter o quê? Uma ou mais hipóteses de tratamento dos dados, né, coletados, armazenados, né, que está em tratamento pelo controlador, que é a empresa, ou condomínio, ou instituição, né? Então, assim, eu lembrei do funcionário, porque assim, ela traz essa situação de você ter mais de uma hipótese, né? No caso do funcionário, o que vai acontecer? O contador, ele tem a obrigação, né, no caso regulatória, né, obrigação legal regulatória de quê? De enviar os dados daquele funcionário para onde? Para o E-Social, né? Para o INSS. Então, é uma obrigação regulatória. Então, assim, o funcionário, ele não tem como escolher, ele não tem opção de escolher se vai ou não tratar o dado dele em relação a isso. E aí começa onde? Na contratação, que é uma outra hipótese, né? No caso que é execução de contrato ou preliminar na execução de contrato, né? Exatamente. Se eu não tenho uma obrigação legal, mas eu começo a fazer um negócio, então eu começo
ali já, como se diz, iniciando um contrato, antes de começar o contrato. Eu já começo a tratar aquele dado, porque depois eu sei que terá outras coisas que vai me obrigar a tratar aquele dado. Por isso que eu começo com a execução de contrato nesse caso. A outra hipótese de tratamento, igual falando a questão do funcionário e tudo, muitas das vezes aquela contabilidade também vai tratar dado de saúde, porque ele é obrigado a fazer o exame admissional, ele pode ter algum problema de saúde ali que vai ter que entrar naquela folha dele e tudo mais. Então, coisas que, muitas das vezes, para um único titular, você terá várias hipóteses de tratamento do dado dele. Correto, doutora Carini? É isso mesmo. Então, assim, é por isso que se fala em hipóteses, né, de tratamento. A lei, ela traz hipóteses justamente porque pode precisar usar uma ou mais de uma, né, Vanderlei? Então, assim, no caso do... E aí, nós estamos falando em hipótese de tratamento de dados pessoais. E você sabe que a lei, você falou de dado sensível. Saúde é dado sensível. Que nós vamos fazer Exatamente. uma outra live, né, das hipóteses de tratamento para dados sensíveis. Então, assim, é o que você falou. Nós temos execução de contrato, nós temos obrigação legal regulatória e nós temos aí tratamento de dado sensível em relação quando você coleta, no caso, faz exames nos funcionários, né? Exato. E aí nós temos várias outras hipóteses também, né? Sim, sim. Temos também a hipótese, no caso de condomínios e tudo, câmeras de vigilância, aquela coisa toda que você tenha de proteção à vida, em incolumidade física do titular. Então, lá, quando é a hora que eu coloco câmeras ou que eu peço a análise do documento, né, para adentrar naquele recinto, eu posso tratar aquele dado justificando quando se trata da área de segurança daquele pessoal que está dentro daquele condomínio. Correto, doutora Carini? Isso mesmo. E é bom eu sempre trago que a gente já falou um pouco, vou interligando as lives ou os vídeos que a gente vai falando do assunto, porque assim, tem pessoas que acreditam que para fazer a filmagem, né, no caso dela, precisaria de consentimento. Nesse caso, não. Nesse caso, a hipótese de tratamento que é cabível é proteção à vida, né, nesse caso que é proteção à vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Porque assim, nós não podemos esquecer que no condomínio nós temos os moradores, né, as famílias que moram lá, os funcionários contratados e os visitantes. Não são só os condôminos, né? Então, assim, é isso aí. Então, nesse caso, gente, não há necessidade, a não ser, existe uma exceção. Em caso de coleta de dado de filmagem de criança menor de 12 anos. Nesse caso, sim. Por quê? Porque a lei determina que tratar dados, né? Eu falo coletar porque para mim já é coletar o dado, né? Mas tratar dados de criança menor de 12 anos, a lei determina que tem que ter o consentimento, né? Exatamente. E é interessante que aí a gente enquadra nessa hipótese de tratamento do consentimento. Porque fora a questão da criança, o consentimento ele é igual o tempo todo. Eu falo fora no sentido assim, mesmo que eu vá usar a hipótese de tratamento de consentimento para um adulto, para o titular e tudo ali em pleno direito, a criança, ela não muda a regra, porque esse consentimento tem que ser específico, de forma clara, e só pode ser usado para aquela situação, para aquela finalidade específica. Então, assim, mesmo que seja o titular maior, não é ali a criança e tudo, mas eu só posso tratar o dado dele naquilo que eu disse que eu vou tratar. Se eu pedir o dado dele para poder enviar um e-mail de comunicação, de marketing e tudo, eu não posso usar ele para nenhuma outra finalidade. Por exemplo, se eu pedir o e-mail dele para comunicar sobre as coisas do condomínio, que é do dia a dia, da necessidade do condomínio, eu não posso enviar e-mail marketing, eu não posso ter parceiros comerciais para repassar essa informação dele, dizendo que aí entra um outro tratamento, uma outra hipótese, no caso, que é a tal do legítimo interesse. Eu não posso ficar repassando, usando a hipótese de tratamento como legítimo interesse do controlador. É muito sensível, a gente até deixa consentimento, legítimo interesse sempre para o final, porque inicialmente todas as empresas começaram a usar consentimento para tudo, porque as hipóteses na lei, ela começa com consentimento. Primeiro está lá, consentimento, aí todo mundo achava que era uma cadeia, né? Começava de cima para baixo, e aí começava consentimento, Sim. Mas não é
dessa forma. E aí a questão do consentimento para o negócio, para a empresa, para o condomínio, é muito sensível. Porque se você pegar todas aquelas informações com consentimento, o titular de dados pode pedir para remover aqueles dados a qualquer momento. Porque o consentimento é livre e espontâneo. Ele dá e ele retira quando ele quiser. Então, se você faz lá uma base de dados sua, lá, seu banco de dados está imenso, tudo em consentimento, e dá um dia que dá de todo mundo. Vamos até dizer assim, uma coisa que é até interessante, né? Bateu um hacker, você teve que comunicar que teve um hacker no sistema, e aí todos os titulares começam a ficar com receio e começam a te pedir para excluir o dado. Se você usou consentimento, você ficou num risco tremendo, não vai sobrar ninguém na sua base de dados. É uma coisa que a gente pode usar até como exemplo, que é agora a questão dos bitcoins e tudo mais, né? Está todo mundo comprando bitcoins daquela determinada empresa. Se aquela empresa começa a aparecer na mídia, que ela está com um problema financeiro, que alguém está tendo algum problema, todo mundo começa a tirar o dinheiro fora e chega até o fim daquela empresa, porque ela não tem mais como investir. Correto, doutora Karine? É isso mesmo. Se uma empresa ela depende de dados para funcionar, imagina se todos os titulares resolvem entrar em contato e revogar esse consentimento. Então, assim, é muito frágil, quando ele falou, é muito frágil, tem que ter muito cuidado. Condomínio, empresas, agentes de pequeno porte, vocês precisam ter muito cuidado em relação ao consentimento. O consentimento está na lei, livre, específico, inequívoco, tem que ser claro, documento separado, não é lá no meio do contrato ou do termo de uso, não, tem que, detalhe, tem que estar destacado em negrito, isso está escrito na lei, não Tem que é, ser legível. não é uma invenção do consultor de LGPD, ou do DPO, ou do advogado, entendeu? Não é. Tá na lei isso. Tem que ser destacado. Então, assim, muito cuidado com esse tipo de hipótese de tratamento. Então, assim, nós não orientamos, a não ser que a lei realmente obrigue, determine e fale que só existe essa hipótese. Aí, fora isso, nós temos uma outra hipótese que é interessante, que é a hipótese do exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral. Que nesse caso, o que acontece? Vamos lá, dando exemplo de condomínio, né? Que é o que a gente vem tratando bastante. E mesmo a gente de pequeno porte, né? A gente pode comparar em relação aos dois. No caso de condomínio, vamos lá. Eu tenho um problema com condômino e eu tenho um contrato, que seria a execução de contrato, a hipótese, né, Vanderlei? Porque eu tenho um contrato inicialmente com o condômino, então, ou com funcionário, ou com um terceiro, né, contratado, eu tenho lá a hipótese de execução de contrato. Tá bom. Mas aí existe uma outra situação. O condômino não paga o condomínio. E nós precisamos executar essa dívida, no caso, cobrar essa dívida. E aí, assim, eu vou ter que pedir o consentimento do condômino para utilizar os dados dele, não seria tratar os dados dele como exercício, né, regular de direito para processo judicial? Nesse caso, não. Né? A hipótese de tratamento, ela já está lá, é clara. Né? Então, assim, o legal é isso, né? Porque você tem essas hipóteses que deixa o condomínio, né, Vanderlei, e o agente de pequeno porte com essa liberdade de trabalhar, porque, vamos lá, pessoal, é o que o Vanderlei falou no início, a lei não veio proibir de você tratar os dados, ela veio estabelecer regras, limites, tá? Mas também já pensou se você não pode fazer nada com esses dados? Hoje, todo mundo trabalha com dados, com banco de dados, né? Então, já pensou se toda vez que fosse... e tem um outro detalhe, né, Vanderlei? A gente fala que não vai falar do consentimento, mas o consentimento é muito forte. Ele bate na porta. Ele bate na porta. Porque, vamos lá, se eu utilizo o consentimento, para primeiro tratamento de dados, se eu tenho que mandar, para fazer um outro tratamento, o que eu tenho que fazer? Não, nesse caso, até tem um lado que é interessante, né? Se você usou consentimento,
você se atrapalhou, porque você só pode usar para aquela parte específica. Então, não posso fazer uma cobrança porque eu não disse, na hora que ele foi dar o consentimento de tratamento, que eu iria usar. Sim. É nisso que a gente está falando das hipóteses que tem que ser correta para aquele tipo de tratamento. Porque se você usou a hipótese inicial como execução de contrato, e aquele contrato não foi ambas as partes satisfeitas, e você precisar mover uma ação, aí você vai transferir para a hipótese de tratamento, que é a parte do exercício regular de direito. E, ok, a lei te permite. Agora, se você começou com consentimento, não tem como fazer mais nada. O que começa com consentimento, termina com consentimento. E aí você vem ainda uma outra parte. Você é obrigado, por lei, a cumprir determinadas coisas. Então, vamos dizer assim, você pegou o contrato, o Código Civil vai ter uma determinação de quanto tempo você tem que guardar aquele contrato. E aí vamos dizer que na hipótese de tratamento você usou consentimento. Como é que você vai ficar? Porque o consentimento ele pode ser retirado a qualquer momento. Então, até na guarda desse documento, vamos dizer assim, você não guarda na mesma gaveta. Porque uma gaveta você vai guardar para ficar um bom prazo. Na outra, você vai deixar ali para qualquer momento você limpar a gaveta. Então, se você deixar os dados ali como misturado, vai que você apaga um dado que não era para pagar. Aí você já começa a ter outros problemas na parte do seu inventário de dados. Então, assim, adequar, quando a gente fala adequação, muitas das vezes a empresa fala com a gente assim, mas afinal de contas, o que é isso? Ele fala, não, você vai se adequar à lei. Mas como adequar a lei? Porque a lei fala isso, isso, isso. Mas agora como que eu faço isso? Aí já é técnico. Como a doutora Karine disse, tratamento de dado é algo novo. Interessante que não é algo novo. Se trata dado desde a existência da humanidade, desde que aprendeu a escrita. Porque já começou a notar o fulano, filho do cicrano, dono disso, dono daquilo. Então, o dado já era tratado desde que faz a escrita lá e tudo mais. Só que na era digital é que a gente passou a tratar aquelas informações como dado. Porque uma informação para informática, para TI, SI, ela não é o nome doutora Karine, não é doutora Karine, inicialmente apenas um dado. E aí, naquela base de dados, naquele banco de dados, depois de codificado, esse é doutora Karine. E aí eu vou lá e escrevo o nome dela errado, eu tenho inexatidão do dado. Por isso que adequação, a lei trata agora que você tem que, vamos dizer pela própria lei nas hipóteses, separar as hipóteses de tratamento para poder tratar determinados dados dentro da legislação, correto, doutora Karine? Isso mesmo. E se esses dados que vocês estão tratando, seja condomínio, empresa, instituição, né, agente pequeno porte, não se enquadra, não se encaixa em nenhuma dessas hipóteses, a empresa não pode, não deve tratar aquele dado. Então, assim, não é mais, o dado, ele não é mais permitido que você, controlador, que a gente fala o termo controlador, é termo técnico, né? Mas assim, não é mais permitido que você trate do jeito que você acha que tem que ser. Não é assim, entendeu? Então, assim, ou encaixa, trata dentro das hipóteses legais, né? Que são as hipóteses de tratamento, ou não pode tratar, não deve tratar. Não existe, né, nesse caso aí, finalidade para o tratamento desse. Aí a gente vai para a live da semana passada, né? Os princípios. Você tem os princípios, dos princípios você enquadra as hipóteses. Então, nos princípios você tem que ter finalidade. Não tem como eu alegar que aquele porteiro olhar aquela identidade para saber a idade para adentrar em uma festa é uma execução de contrato. Não tem como eu alegar isso, porque a finalidade não vai bater. Então, tudo que você tiver lá na questão dos princípios, que você analisar o princípio, a finalidade, a adequação, transparência, aí a hora que você vem para as hipóteses, você vai separar de acordo com aquilo que vai ser feito. A gente pode até dar um exemplo assim, a hipótese de tratamento, os princípios da lei, como se fossem gavetas, como se fossem armários. E aí você começa a separar. Adequação é isso, você separa aqueles grupos. Esse grupo aqui é para isso, esse grupo é para aquilo, nesse grupo a hipótese é tal, naquele outro subgrupo a hipótese pode virar tal, e então se ela pode virar, ela não pode ser aquela hipótese inicial.
vamos dizer assim, não pode ser o consentimento, porque é o único que não vai deixar você ir para outro lugar. Isso Então, mesmo. você vai criando essas gavetinhas onde você vai separando aquelas finalidades. É isso, Correto, doutora Karine? é isso mesmo. Então, assim, e aí é aí que nós, né, Vanderlei, estamos aqui para o quê? Para auxiliar. Por isso que a gente está fazendo uma live, nós estamos fazendo uma live frequente, né, semanal, trazendo justamente essas informações. Por quê? Porque é importante vocês saberem que não é difícil fazer isso, né? É trabalhoso, mas não é impossível, né? Nós estamos aqui para ajudar vocês nesse sentido. E assim, é o que o Vanderlei falou. Em, coube, encaixou na hipótese? É naquela hipótese. São gavetinhas. Você vai separar, no caso, esse tratamento, né? Porque é o que o Vanderlei falou, tratamento de dados já existe há muito tempo. Que nós não tínhamos era a proteção dos dados, né? Exato. E, então, assim, as pessoas... eu falo isso toda vez, mas meus dados já são públicos, mas são seus, né? O condomínio, as empresas, as farmácias, elas não podem simplesmente pegar seus dados e usar de qualquer jeito. Usar, gente, é tratar. Então, assim, é que eu acabo usando o termo mais, com a linguagem mais simples, mas assim, não pode fazer qualquer coisa. Então, Resumindo, uma coisa bem interessante, né, doutora Karine? O RH não pode mais ficar olhando rede social para poder fazer alguma diferenciação com relação àqueles que são candidatos a determinadas vagas e tudo mais, porque ela não tem finalidade de uso para aqueles dados que ela vai tratar. Ah, mas o dado dele lá, ele que colocou e tá, aquela coisa toda. Tá, ele colocou, mas qual a sua finalidade de uso? Você pode vigiar a rede social? Seria o mesmo que você vigiá-lo em casa, para saber o que ele está fazendo naquele momento que ele não está ali naquele seu ambiente de trabalho. Só que, ao mesmo tempo, a gente volta para o titular, né? Uma vez que ele é funcionário, e lá tem suas regras internas, que ele não pode olhar determinadas coisas pessoais naquele momento do trabalho, acabou, ele não pode mais. E é interessante, ele trabalha numa área que os dados que são tratados não são sensíveis. Então, são dados comuns. E ele trabalha ali fazendo aquele tratamento, aquela coleta, tem dados na mão dele. E aí, um amigo passa pelo WhatsApp para ele um documento para ele dar uma olhada em determinadas coisas. E ele está no computador da empresa. E ele vai pegar aquele dado e colocar naquele computador daquela empresa, ou seja, naquele banco de dados, de uma informação que inicialmente não cabe à empresa. Então, se ele faz isso, se ele foi treinado, se ele está todo, se a empresa está se adequando, se ele passou por treinamento e tudo, e ele faz isso, ele corre o risco de uma justa causa. Porque ele acaba de colocar a empresa numa situação que, se aquele titular perguntasse para a empresa, você tem meus dados? E ela falasse que não, e no vazamento, por exemplo, aparecesse aquele dado, a empresa estaria com grande risco, correto, doutora Carini? Isso mesmo, a empresa corre risco. O que é importante a gente lembrar isso, né? Que no caso, toda empresa, todo condomínio tem que ter sua norma de conduta, né? Exato. Não só a política de privacidade, mas assim, interna, mas norma de conduta justamente onde indique tudo que pode ou não pode o funcionário fazer dentro da empresa, né? Que não extrapole, né, a política da empresa. E aí, o risco da empresa não, ou do condomínio não ter normas de condutas é essa. Se houver um incidente de segurança, que nesse caso a gente fala de incidente de segurança, que é vazamento de dados, seja de que forma for, gente. Vazamento de dados em segurança não é só vazar dados pelo computador. É uma correspondência, tá? Vou falar para vocês uma coisa. Eu pego correspondência na caixinha aqui do condomínio, mas eu também recebo correspondências na recepção do condomínio. Então, se a mocinha da recepção deixar uma correspondência ali e eu tirar uma foto, eu chego a tirar uma foto, já é um vazamento, já é um incidente de segurança. Então, se a empresa ou condomínio não treinou seu funcionário, olha o risco desse condomínio ou dessa empresa. Agora, se treinou e está documentado, tem que documentar, que é o treinamento, tudo direitinho, bonitinho, o funcionário pode ser, sim, dispensado por justa causa, e nesse caso a empresa tem esse direito, já tem julgados a respeito disso, né? Então, assim, tem esse direito, apesar de justa causa ser um tema muito delicado, mas nesse caso já tem julgados referente a isso. E aí, nesse caso, o condomínio demonstra o quê?
a sua boa-fé, né? De que já vinha já tomando as providências de adequação, que já estava adequando, que estava tudo direitinho, né? Ou minimamente, né? Encaminhando. Isso é interessante, né? Então, isso é bom, é importante falar assim. Aí é só finalizando que entra naquele detalhe. Adequar, treinar funcionário, não é simplesmente a consultoria ou o DPO criar a regra, fazer lá um papel bonito, cheio de cores e tal, escrever todas as regrinhas e tal, levar até o funcionário e falar com ele, ó, normas novas, tá aqui, assina que você recebeu. Virar as costas e ir embora. Isso não é adequação. Você controlador, condomínio, empresa, tem um terceiro, tem um operador que faz o serviço para você. No caso do condomínio, lá, por exemplo, a parte de cobranças e tudo, tem aquela empresa terceirizada que faz o serviço. Não é você, controlador, chegar para aquela empresa e falar assim, ó, nós estamos adequando. Está aqui um contrato dizendo que você não pode mais tratar o dado fora disso e disso e disso. Assina aqui, tchau, acabou. Não é adequação. Adequação é instruí-lo, é colocar, como se diz, chamar ele junto, parceria, falar com ele, olha, sua equipe está como? Sua equipe está treinada? Você não tem adequação? Tá difícil para você financeiramente? É o quê? Olha, tem o meu DPO pode auxiliar, coloca o seu DPO aí, vamos sentar, vamos trocar essas informações e tudo para que você também esteja adequado. Porque lembrando, se hoje desse a louca em todo controlador que começasse a se adequar, de dizer, não quero mais operador que não esteja adequado em 6 meses, por exemplo, ele não teria empresa para trabalhar para ele. Resumindo, a história é essa. Porque não se faz da noite para o dia. E se você forçar, ele vai chegar como um cara de documento, vai te apresentar, você vai sair satisfeito, e amanhã você tem um incidente e você vai descobrir que todos aqueles documentos não servem para nada. Você gastou o dinheiro à toa. Correto, doutora Carini? É isso mesmo. É importante tocar nesse tema porque tem que ter muito cuidado. Não pode fazer de qualquer jeito. Eu sempre costumo falar que também que a questão que você falou da adequação, que só assinar documento, as pessoas, elas. Primeiro que você faz um primeiro treinamento, as pessoas elas não registram. Elas têm que vivenciar aquilo. Aquilo é prática. É a cultura da privacidade, da proteção de dados. Elas vão começar a acostumar, né? Que, ai, nossa, esse dado eu tenho que ter cuidado. Olha, aqui tem dado, eu tenho que ter cuidado. Ai, não vai esquecer mais dado na impressora. Eu estou falando em papel, porque nós sabemos que arquivos digitais elas ficam gravados em impressora, mas assim, papel. Nesse caso, então, o que vai acontecer? As pessoas com a cultura da privacidade, e, gente, não é difícil, é cultura, né? Não quando começou a se falar em compliance no Brasil, que a empresa está em conformidade com as leis e com as suas políticas, no caso, o que acontece? Isso é só as grandes empresas se preocupam com isso, mas já tem empresa menor também, porque tem contrato com outras empresas, né? Então, o que o Vanderlei falou, é importante você se adequar, porque vai chegar um momento que aquela outra empresa vai querer que você esteja adequado para poder trabalhar com ela. Ela não vai fechar contrato com você. E essa questão que o Vanderlei trouxe, do exemplo de você ajudar o seu operador, que no caso, né, seria que vai cuidar, vai tratar dos dados da sua empresa, é interessante. Por quê? Porque quando começou a questão do compliance aqui no Brasil, o que acontecia também? Muitas empresas boas, fornecedores bons, não tinham condição de implementar, sabe? Então, assim, as empresas grandes, as multinacionais, fizeram essa mão para eles. Eu quero que você continue sendo meu fornecedor, então o que eu vou fazer? Meu compliance officer vai até a sua empresa, eu vou te ajudar, você vai ficar em conformidade, nós vamos continuar trabalhando junto. Você quer? A empresa que queria, aceitava, funcionava assim. Então, isso é legal. O que o Vanderlei falou agora. O seu operador, ele é pequenininho, mas ele te atende e ele não pode agora se adequar, você pode também dar uma mão. Isso é bem bacana, foi legal, gostei, Vanderlei. Pois aí o nosso relógio começa a passar. Não tá combinado, até porque tudo que a gente fala aqui nem tá combinado. A gente vai falando, gente, isso aqui é uma live, é um bate-papo ao vivo, né, Vanderlei? A gente vai... vamos falar qual o tema, e é interessante, porque a gente não vai jogando até para poder não ficar tão maçante, tão chato, né? A gente quer que entre até essa parte do treinamento, conscientização,
Porque tem uma coisa que nós brasileiros vamos fazendo uma mistura, né? Há uns tempos atrás, quando você ia fazer um evento, você chamava alguém e aquilo chamava palestra. Depois, lá fora, começou a trazer umas brincadeiras e tal ali para aquele evento, passou a chamar workshop. Aí aqui a gente continuou fazendo palestra com o nome de workshop. E aí o tempo veio passando, aí lá fora precisava resolver as coisas rápidas, montava um dia inteiro, principalmente a turma da área de TI, para poder aprender aquela ferramenta e tal, então chamava de bootcamp. Aqui no Brasil, continua a palestra agora com o nome de bootcamp, porque o cara chega, ele fala o dia inteirinho, não te dá nada para você interagir com ele, no final ele chama de workshop, de bootcamp, e vai embora. Ele continua sendo mero palestrante. E agora nós estamos com adequação. Você chama uma empresa que fala que é treinamento, e ela chega, impacta todo mundo, deixa todo mundo admirado do jeito que fala, aquela coisa toda, e aí ela vai embora no outro dia, e a sua equipe, no final de uma semana, de um mês, já não lembra mais nada, porque aquilo foi momentâneo. Então, palestra não é treinamento. Treinamento não é conscientização. Um bom palestrante é super importante, principalmente quando o conteúdo é novo. Mas você precisa do interno, do famoso arroz com feijão. Você precisa do DPO, fazendo o seu trabalho constante para que aquilo que chega de novidade continue acontecendo. Se você deixar, é a parte interessante de software. A gente tinha muito problema com vazamento de dado. Não era o dado do titular, era dado em geral. E as empresas que vendiam software começou a penar com suporte técnico. Então, o que com o tempo foi acontecendo? Vamos pegar a própria Microsoft. O Windows hoje, ele se troca o tempo todo. Você instala o Windows e de tempo em tempo, muitas das vezes a máquina limpa praticamente o sistema inteiro, conectado à internet, entra no sistema novo e você continua sem perceber muita alteração. Só que o que ele está fazendo? Toda vez que há um problema, toda vez que há um risco, a empresa já vem, coloca os técnicos sem que você saiba, ela vai te mandar as notificações, mas eu falo, saiba assim, não é da noite para o dia. Aquela empresa, aqueles funcionários estão treinando há muito tempo. E aí implementa. E agora a gente vem com essa questão de adequação. Você vai precisar fazer as coisas e implementar. Algumas vai dar certo, outras vão dar errado. E você tem que estar ali para poder corrigir o que dá errado. Quem está acostumado com o Windows conhece a famosa tela azul, tela da morte, quando o Windows se corrompe e tudo. Ah, então eu vou lá e tal, perdi tudo. Antes, perder tudo só te dava dor de cabeça. Hoje, perder tudo pode ser incidente de segurança com dano moral para o seu titular de dado. Então, treinar, conscientizar, adequar, monitorar, é coisas que tem que entrar no nosso vocabulário. Tem que estar o tempo todo. Correto, doutora Karine? Isso mesmo. Eu não lhe interrompi, mas o Geraldo deu boa noite. Boa noite, Geraldo. Aí entrou a Heloísa também, uma amiga minha. Boa noite, Heloísa. Entrou a Clécia, o Ricardo. Boa noite a todos que estão. Entrou o professor, né, que está sempre acompanhando também. Sim. Professor então, boa noite, Rafael. Professor Rafael Ixi, agora, você viu? Boa noite, Carla. Boa noite, Juliano. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Kátia. Boa noite, Dilma. É muita gente, gente. Mas, assim, então, assim, hoje nós falamos de hipótese de tratamento, voltados, na verdade, para condomínios, agente de pequeno porte, que é o que a gente sempre vem tratando, para que vocês entendam, justamente naquele exemplo, né? Porque fica muito mais fácil quando a gente traz um contexto prático para vocês, do que ficar falando lei. E, gente, a gente não está aqui para dar aula, né, Brunelli? Assim, não é quer dizer dar aula, curso, porque fica uma linguagem muito técnica, né? E a gente está aqui para usar uma linguagem simples, fácil com vocês, até para poder ficar mais tranquilo, né? Então, assim, nós trabalhamos a conscientização. Você entendeu o que está sendo falado. Então, quando você nos acompanha, você vai entender de LGPD, mesmo que você não saiba qual é o artigo, qual é o caput, qual é o inciso, qual é o parágrafo. Simplesmente você vai entender LGPD para o seu dia a dia, para o seu negócio, você como titular, para poder proteger e cobrar o seu direito.
você, controlador, para poder proteger o direito do titular. Isso mesmo. E proteger, né, o seu negócio, né? Exato. E então assim, e aí assim, a gente sempre fala ao finalzinho, tem dúvida, pode colocar, né, abaixo lá do vídeo, pode nos procurar, não tem problema, a gente vai estar aberto a tirar dúvidas de vocês, sem problema nenhum, né, Vanderlei? Exato. Então assim, eu tô encaminhando para o encerramento, Vanderlei, que, né? Isso. Nossos 30 minutos já está, né, extrapolaram, mas assim, é que é gostoso. A gente gosta de falar disso, nós temos paixão em falar da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas assim, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, Vanderlei, com você, debatendo esse tema que é tão bom para nós e é tão bom para todos, né? Sim. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco, agradecer a todos que ainda vão assistir a nossa live. Super obrigada. Obrigada, Vanderlei. Obrigado, doutora, porque o principal, né? Hashtag somos todos titulares. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Até a próxima.